E os ciúmes também não pode se aplicar a filhos, não pode se aplicar a relacionamentos de amizade, como não pode se aplicar a nada. Porque em todos os lugares onde o ciúme se estabelece, ele traz infelicidade e desgosto. Então tivemos uma aula muito abençoada, onde tivemos a oportunidade de refletir muito sobre esse assunto. Eu quero compartilhar com os irmãos de forma objetiva uma palavra acerca da família. E eu quero usar como ponto de partida o Salmo 68, versículo 6, e nós vamos ler apenas a parte A do verso. Salmo 68, verso 6, apenas a parte A desse verso. Aleluia. Amém, meus queridos? Amém. O Salmo 68, verso 6, parte A. Na minha versão diz assim: aos rejeitados, Deus os recolhe em pátrio lar. Algumas versões trazem este texto da seguinte maneira: ao solitário, Deus dá uma família. Pai Santo, mais uma vez em oração, nós estamos diante de Ti. Estamos diante desse salmo, Senhor, que servirá de ponto de partida para aquilo que estaremos refletindo nesta noite. Fala, Senhor, ao nosso coração de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se os irmãos observarem os primeiros versos do Salmo 68, os irmãos perceberão que o que Davi faz neste salmo é enaltecer, num primeiro momento, a superioridade de Deus em relação aos inimigos. E num segundo momento, o salmista Davi convida os justos a se alegrarem no Senhor e a cantarem em sua presença. E por que razão? Dentre as que nos são apresentadas está o fato de que Deus é para o justo o que o justo precisa que ele seja. Deus é pai para o órfão e é juiz para as viúvas. Ele, em sua misericórdia, dá aos justos bênçãos extraordinárias. E dentre as bênçãos que Deus dá aos justos, e em especial aos solitários, está uma família. E isso faz-nos compreender que, na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, a família é, para qualquer ser humano, uma bênção. É, para qualquer indivíduo, seja ele solitário ou não, uma dádiva, um presente dado pelo Senhor. E hoje eu quero falar aos irmãos sobre um dos grandes propósitos de Deus para a família. Esse será o primeiro ponto. Um dos grandes propósitos de Deus para a família. E quero finalizar mostrando como, tendo conhecimento deste propósito, Satanás se empenha de modo tenaz para impedir que a família seja o lugar do cumprimento deste propósito. Então vamos para este primeiro ponto que mencionei, o propósito de Deus para a família. Tendo em mente, repito, que a família é para o indivíduo, solitário ou não, um presente, uma dádiva, uma bênção vinda de Deus. Vejamos, dentre os muitos propósitos, apenas um propósito que eu qualificaria como sendo um dos maiores propósitos de Deus para a família. O maior propósito de Deus para a família é fazer com que a família funcione como um lugar onde
o indivíduo que posteriormente irá compor a sociedade possa ser devidamente formado. A família é um lugar de formação do indivíduo. Este é um dos grandes, e eu diria um dos maiores propósitos de Deus para qualquer família. Que a família seja um lugar de correta formação do indivíduo. Deus estabeleceu a família como uma espécie de ventre, uma espécie de útero, porque é nela, no ventre da família, que o homem e a mulher são forjados, preparados, trabalhados, formados desde a infância, seja correta ou incorretamente. O que o indivíduo receber em família é o que ele tendencialmente reproduzirá em sociedade. E é por esta razão que a família deve ser um ambiente que forma corretamente o indivíduo. O indivíduo dentro da família precisa ser devidamente preparado para que ele possa, quando estiver em sociedade, transmitir valores, princípios, comportamentos que sejam inspiradores. Então a família tem que ser um ambiente, um lugar de qualidade, para que possa no seu ventre gerar homens e mulheres também de qualidade. E é na família que homens e mulheres, desde a infância, recebem os princípios que nortearão toda a sua vida. E o que são os princípios? Nós poderíamos qualificar de modo bem simples e objetivo os princípios como leis que guiam, leis que norteiam a vida, e não apenas a vida, mas também o relacionamento ou os relacionamentos do indivíduo. E nós poderíamos destacar, a partir do que nós temos na Bíblia, pelo menos 6 princípios básicos que o indivíduo aprende em casa. O primeiro princípio é o princípio do caráter. O princípio do caráter envolve aquilo que o indivíduo deve e precisa ser. E é na família, inserido em família, que o indivíduo aprende a ser alguém, seja bom, seja mal. O segundo princípio é o princípio da mordomia. E o princípio da mordomia envolve a forma como o indivíduo aprende a administrar e cuidar daquilo que ele recebeu como dom, como presente ou como dádiva da parte de Deus. É na família que o indivíduo é, eu diria, instruído sobre como cuidar dos ativos que Deus lhe deu. E quais são os ativos que Deus deu ao homem e à mulher dentro da família? A vida é um ativo. O corpo é um ativo. A saúde é um ativo. A mente é um ativo. E é na família que o indivíduo aprende a administrar e zelar destes e outros ativos. O terceiro princípio que se aprende na família é o princípio da semeadura e da colheita. Um princípio que Paulo nos apresenta quando escreve a sua epístola aos Gálatas. Este princípio envolve a lei de que na vida tudo o que plantarmos, certamente colheremos. E colheremos um fruto de mesma natureza da semente plantada. O que nós estamos dizendo é que sementes boas, quando plantadas, geram frutos bons. E o contrário é verdadeiro. Sementes ruins, quando plantadas, geram frutos ruins.
E este princípio, esta lei que envolve semeadura e colheita, o indivíduo aprende desde casa. O próximo princípio é o princípio do autogoverno. É um princípio bíblico que envolve a capacidade que o indivíduo tem de se mostrar amplamente responsável pelos seus próprios atos, por suas próprias atitudes e escolhas. E é na família que o indivíduo aprende que o uso livre da sua liberdade o coloca em contrapartida num lugar de responsabilidade. É desde casa, é desde a família, que o homem e a mulher, desde a infância, aprende que ele será sempre responsável por sua liberdade, pelo uso bom ou mal da sua liberdade. O próximo princípio é o princípio da individualidade. O princípio da individualidade que se aprende dentro de casa é o princípio que envolve a forma como o indivíduo, por meio dos seus talentos e dons, pode contribuir, no geral, para o cumprimento de um determinado propósito. É na família que o indivíduo aprende que os seus dons, que suas competências, que suas habilidades, que suas capacidades inatas ou não, elas devem ser utilizadas para um cumprimento de um propósito que provém de Deus. E o último princípio é o princípio que pode ser qualificado como o da aliança. E ele envolve o aspecto social do indivíduo. Existe uma frase que eu conheço já há muitos anos, que diz que o ser humano não é uma ilha para viver sozinho. Deus criou o homem para viver em sociedade. Deus criou o homem e a mulher para estar próximo a pessoas, se relacionando com pessoas. E é na família que o indivíduo adquire as bases para funcionar em sociedade. É na família que ele aprende, por meio do contato com o pai, com a mãe e com os demais irmãos, a viver num aspecto inicialmente micro em sociedade, para depois, num aspecto macro, efetivamente estar se relacionando em sociedade. E se esse indivíduo, dentro da família, aprender bem o princípio da interação social, do relacionamento social, ele não terá dificuldades de, no sentido macro, na sociedade, viver bem com as pessoas e sempre promovendo o bem delas. Agora, a família também é responsável não apenas pelos princípios que o indivíduo aprende, mas também pelos valores. Se os princípios são como leis normativas, leis que vão nos nortear, nos guiar e determinar a forma como nós vamos viver em sociedade, então o que seriam os valores? Os valores são um conjunto de virtudes que não só qualificam o indivíduo, mas determinam a forma como ele vai interagir em sociedade. E nós podemos destacar nesta noite, dentre muitos valores, alguns que são aprendidos dentro de casa, em família. Por exemplo, o amor. O amor é um valor que se aprende em casa. Porque nós temos tanta violência no mundo? Porque nós temos tanto desrespeito no mundo? Porque nós temos tanta agressividade no mundo? Porque nós temos tanta antipatia no mundo? É porque os indivíduos que saem de suas famílias não aprendem dentro de casa, muitas vezes, o valor do amor. Porque quando as pessoas são geradas no ventre de uma família amorosa, elas tendem a funcionar em sociedade amorosamente. Os irmãos conseguem entender isso?
O valor do amor, que é o princípio que rege a vida de qualquer ser humano, principalmente o crente, ele é um valor adquirido, aprendido, treinado e sedimentado dentro de casa. O indivíduo precisa aprender sobre o amor dentro da sua casa. E o amor da forma mais pura, cristalina, simples e forte possível. Mas não apenas o amor é um valor aprendido dentro de casa, a fé é um valor aprendido dentro de casa. Me preocupa, meus irmãos, como muitos pais evangélicos, eles têm terceirizado a responsabilidade da educação dos seus filhos. Eles estão colocando a responsabilidade da educação dos seus filhos na mão das babás, na mão das escolas e dos professores, e até mesmo na conta da igreja. A igreja colabora com a educação, como a escola colabora com a educação, mas os responsáveis primeiros da educação de seus filhos são os seus próprios pais. E são os pais que ensinarão aos seus filhos o caminho da verdade, o caminho da fé, o caminho da vida com Deus, o caminho do serviço. É dos seus pais que a criança vai ouvir sobre a lei de Deus, assentando, levantando, andando pelo caminho, entrando e saindo de casa, comendo à mesa, porque a responsabilidade dos pais é dar o valor da fé aos seus filhos. Eu já preguei aqui num outro momento, um dos grandes problemas da geração que veio depois de Josué foi que aquela geração se afastou de Deus. E não se afastou pouco, mas se afastou drasticamente de Deus. E por que isso aconteceu na geração posterior a Josué? Porque os pais que antecederam aquela geração não reproduziram em seus filhos um DNA de fidelidade ao Senhor. Os pais têm a responsabilidade inegociável e intransferível de incutir toda a boa palavra e toda a boa verdade de Deus na mente dos seus filhos. A Bíblia diz que é nossa responsabilidade inculcar a lei de Deus na cabeça das nossas crianças. O que é inculcar? Antigamente o pessoal chamava a cabeça de cuca, né? Inculcar dá essa ideia de colocar dentro da cuca. Colocar dentro da cabeça. Os pais têm o conteúdo de fé que precisa ser repassado aos filhos. E esse conteúdo deve ser repassado de forma insistente e perseverante, até que ele faça parte do sistema de crenças daquela criança. Mas, como eu disse, eu tenho me preocupado com a negligência de muitos pais neste aspecto. Estão terceirizando a educação de seus filhos. Que nós que somos pais e ainda temos filhos pequenos, não venhamos a cair neste erro, porque o valor da fé, o valor da fidelidade, o valor do compromisso com Deus, o valor de um caráter ilibado, o valor da honra, o valor da honestidade, eles vão aprender conosco dentro dos nossos lares, a partir daquilo que lhes ensinamos por meio da palavra do nosso Deus. É dentro de casa que os nossos filhos aprendem valores como justiça, valores como verdade, valores como obediência, valores como honestidade, valores como lealdade, como gratidão, valores como serviço, como humildade, como solidariedade. E nós vamos colocar reticências aqui, porque são muitos outros valores. Então a família é o lugar que Deus estabeleceu para cumprir este propósito. Qual? O formativo. É na família que homens e mulheres são, desde a infância,
devidamente formados para viver em sociedade e, mais do que isso, para cumprir o propósito de Deus. Cientes desse papel que a família desempenha, nós que somos seres que vivem em família, devemos começar a olhar com mais cuidado para a nossa própria casa, para a nossa própria família, para que a nossa família não se torne um lugar deformativo, ao invés de formativo. Que os nossos filhos dentro de casa sejam formados para viver bem em sociedade e para cumprir todo o propósito de Deus. Nosso lar, nossa casa, nossa família deve ser um lugar onde os nossos filhos vão receber os mais sólidos e os mais sadios princípios e valores. E nós, como pais, não podemos nos cansar em cuidar disso. Nós devemos aproveitar cada momento, cada oportunidade para incutir uma verdade bíblica, uma verdade que compõe o padrão de Deus na cabeça dos nossos filhos. Porque se nós não inculcarmos a verdade bíblica, o padrão bíblico na cabeça deles, Satanás cuidará disso. Só que ao invés de incutir valores e princípios bíblico-cristãos, ele vai incluir outras coisas que vão danificar o sistema de crenças dos nossos filhos. O segundo e último ponto é este. A forma como Satanás, ciente do propósito de Deus para a família, tenta impedir a família de cumprir este propósito. Considerando, então, a relevância da família na formação do indivíduo, eu creio que todos aqui nessa noite concordam que a família tem sofrido com os reiterados ataques de Satanás. Porque Satanás está ciente de que a família tem esse propósito a cumprir, o propósito formativo do indivíduo. E ele, por meio daqueles que compõem o seu sistema mundano, tem procurado destruir esta instituição divina, que nós já aprendemos aqui na escola dominical, que funciona como uma célula máter, uma célula mãe, a célula principal da sociedade. E eu estive pensando um pouco mais a respeito disso e pude concluir que Satanás se vale de duas estratégias básicas para tentar impedir o propósito formativo da família. Ele procura, primeiro, desqualificar a família. Primeiro, repito, ele procura desqualificar a família. Vale ponderarmos nesta noite que a família que Satanás quer desqualificar ou tirar a qualidade é aquela família que está configurada de acordo com o modelo judaico-cristão. É aquela família que está configurada conforme o padrão bíblico. É essa família que Satanás quer desqualificar. E como ele faz isso? Por meio da disseminação de mentiras. E quais são os meios pelos quais Satanás dissemina as suas mentiras no intuito de desqualificar a família? Os meios são filmes. Os meios são novelas, apesar que eu sei que ninguém assiste. Os meios são séries. O meio é a internet. Hoje você vai assistir um filme aparentemente inocente e de repente você se depara no filme com um conteúdo que colide com aquilo que você acredita sobre família. Vocês estão percebendo como está cada vez mais difícil assistir um filme onde não tem uma ideologia enrustida? De repente, você vê a família sendo desqualificada por meio de uma cena. E as famílias estão expostas a isso. E repito, é uma estratégia de Satanás para desqualificar a família.
ele usa esses meios para tentar insinuar que a família é uma instituição fragilizada. Que a família, no modelo judaico-cristão, é uma instituição falida, uma instituição em desuso, uma instituição obsoleta, uma instituição retrógrada, uma instituição insuficiente. Ao passar esta imagem da família, o que Satanás faz é propor à sociedade um novo modelo familiar. Um novo modelo familiar que nada tem a ver com o modelo de Deus que deu certo. O que Satanás quer fazer é alterar a fórmula. O problema é que, alterando a fórmula, ele altera o resultado. Irmãos, qualquer tentativa de mexer na fórmula familiar vai gerar indivíduos doentes que vão piorar o estado de saúde de toda a sociedade. A segunda estratégia de Satanás, depois de desqualificar, é descaracterizar a família. A segunda parte da estratégia é esta: é fazer com que a família perca as suas propriedades. Deus instituiu, e isso está claro na Bíblia, a família como uma instituição formada por homem, mulher e sua prole. Homem, mulher e filhos. Esta é a maneira correta da família existir. Este é o modelo correto de família. Um homem, uma mulher e os dois gerando os seus filhos. E dentro desse modelo, Deus deu a cada ente um papel, uma responsabilidade. E cada ente familiar, quando funciona nesse papel, quando cumpre esta responsabilidade, ele faz da família um lugar saudável, um lugar de instrução, um lugar de devida formação, um lugar de edificação, um lugar de acolhida. Quando nós abrimos no livro de Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala com toda a clareza possível a respeito dos papéis de cada membro da família. Ele fala do papel do marido, ele fala do papel da mulher e ele fala do papel dos filhos. Vamos ler rapidamente Efésios 5, versículo 23 até o capítulo 6, versículo 4. Para que não haja atropelos, Deus definiu os papéis. Para que a família cumpra o seu propósito, Deus delimitou as áreas de atuação do homem, da mulher e dos filhos, do marido, da esposa e dos filhos. Vejamos o que a Bíblia diz, a partir do versículo 22, na verdade. Esposas, cada uma de vós, respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Eu não vou falar sobre submissão, porque não é o tema e nem dá tempo. Mas os irmãos sabem que falar de sujeição ou de submissão hoje é um problema, porque as mulheres estão sendo terrivelmente afetadas pelas falácias do feminismo. Que ao invés de colocar a mulher num lugar de honra, tira dela sua honra. E a Bíblia mostra que o papel da mulher é, dentre outras coisas, submeter-se voluntariamente à liderança do seu marido. Versículo 23. É papel do marido ser o cabeça da esposa. E quando a Bíblia coloca o marido como cabeça, significa que ele é o líder, a liderança dentro de casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é
o Salvador. O homem é aquele a quem Deus deu a responsabilidade de ir à frente da família, mostrando qual o caminho mais seguro a ser percorrido. Mas pasmem, até mesmo os homens estão sofrendo uma grande crise de identidade. E eles não estão assumindo o seu papel de liderança, mas estão dando sua liderança às suas mulheres e colocando suas mulheres num lugar de sacrifício. Porque a mulher foi feita para colaborar com a liderança do marido. O marido Deus constituiu, até fisicamente, com maior resistência, para suportar o ônus da liderança. Só que muitas das vezes as mulheres tomam a frente, porque os maridos são omissos. Os maridos não se levantam, os maridos não se posicionam, os maridos não tomam a frente, os maridos não encabeçam, mas é papel do marido liderar dentro da sua casa, com firmeza, mas com amor, com respeito. Mas é papel do marido se erguer dentro de casa e dizer para a sua família qual será a direção em que todos deverão seguir. É responsabilidade do homem, é responsabilidade do marido ser o cabeça, receber uma instrução de Cristo e aplicar esta instrução dentro da sua casa. Interessante que Josué, ele presenciou um momento de indecisão por parte de Israel. E ele, sendo um líder nato, ele disse: eu não sei o que vocês decidirão fazer, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família que tem um homem que lidera é uma família abençoada. Mas uma família que tem um homem omisso sofre. O homem, nós homens, viu, homens? Nós homens, só um amém. Nós homens temos de nos colocar como homens dentro da nossa casa. É difícil dar glória nessa hora, né, queridos? Tem que levantar, tomar a frente das coisas. Arrumar a calça e falar: vamos resolver isso aqui. Vamos mudar essa história. Vamos mudar a postura. O homem tem que dar uns gritos dentro de casa, no bom sentido, tá, querido? De vez em quando ele tem que acordar e dizer: acabou, irmãos, acabou a palhaçada aí, gente. Tá tudo errado. A coisa não vai funcionar agora desse jeito. Vai ser dessa forma aqui. Porque Deus deu esse papel para o homem. E a mulher não deve se sentir inferior. Agradeça a Deus, porque você está sendo poupada de uma posição muito difícil. Porque se você lidera, se você determina qual será o caminho, você é o maior responsável pelo que vai acontecer depois. Homens, se levantem, você é o cabeça. Deus te colocou como cabeça da sua esposa, como cabeça da sua casa. Não seja omisso, não seja fraco, não seja displicente, não seja negligente. Seja um homem de postura, um homem decidido, que quando perguntado sobre o que deve fazer, sabe o que vai fazer. Amém? Vamos seguir. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa. E os maridos estão perguntando: mas Felipe, tem hora que é difícil. Mas a Bíblia está mandando. Amai a vossa esposa. E agora Paulo pega pesado. Ele não só se contenta em mandar amar, como ele coloca um padrão. É como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Irmãos, fala: misericórdia, me ajuda, Jesus. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. É papel do marido amar a sua mulher. E as mulheres não se sintam felizes em achar que não tem de amar os seus maridos, porque amor é mandamento. Então todo mundo tem que amar todo mundo. Então a mulher também deve amar o seu marido. E o marido deve fazer o que com a mulher? Santificá-la.
tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. É responsabilidade do marido ajudar a esposa na sua santificação por meio do compartilhamento da verdade bíblica. Cada vez que o marido discute as Escrituras com a sua esposa, fala sobre a palavra de Deus com a sua mulher, ele está colaborando para a santificação da sua esposa, para que ela seja lavada por meio da palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mais santa e inculpável. Versículo 28, sendo assim o marido deve amar. De novo, Paulo bate na mesma tecla. É papel do marido amar sua esposa como seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério grandioso. Veja como Paulo conclui esta sessão. É um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e sua igreja. Porque é desta união entre Cristo e a igreja que ele traz a referência para o casamento e para os papéis de cada cônjuge. Porquanto cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo. É papel da esposa respeitar o marido. Pode gritar com seu marido, não. Ô fulano, vem fazer isso aqui agora. Lembra, Magali? Você não lavou essa vasilha? Essa roupa está suja no tanque até agora. Não é assim. A mulher tem que respeitar o seu marido. Tem que se dirigir a ele com respeito. Sabe por quê? Irmãos, deixa eu dar uma chave para você. É até perigoso falar de chave hoje em dia, mas eu vou te dar uma chave, um segredo. Você quer ter o seu marido do seu lado? Trate-o bem. Chega com tranquilidade, com calma, falando manso. Você vai ter o seu marido para o que você precisar. E ele nem vai se dar conta que está fazendo tudo que você está pedindo. Agora, não chegue de forma crescida com o marido. Porque o homem, ele tem um orgulho meio que inato. E quando ele se sente afrontado, ele cresce. Ele quer se agigantar. Então não é a estratégia correta. Quer ganhar o seu marido? Chega tranquilo, tranquila, serena, voz mansa e suave, respeitando, e ele vai fazer tudo o que você precisar que ele faça. Capítulo 6. Agora Paulo começa a falar do papel dos filhos. Vejam, claro que nós estamos mostrando aqui de forma muito rápida que Deus delimitou a esfera de ação e o papel de cada ente familiar. Vimos o papel do marido, o papel da esposa. Agora Paulo fala dos filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Versículo 2, honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. A obediência aos pais, a honra aos pais, garante até mesmo longevidade aos filhos. E finalmente, vós pais, agora ele fala dos pais em relação aos filhos. Não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Queridos, finalmente, a tentativa de Satanás em desqualificar, em descaracterizar a família, visa não só afrontar a Deus, mas também extinguir o modelo que deu certo de família. E fazer com que a sociedade mergulhe no absoluto caos.
Afinal, que esperança pode haver para uma sociedade onde o modelo de família está completamente desalinhado com o modelo de família proposto por Deus na sua palavra, que é um modelo perfeito? Como uma sociedade de modelo familiar desalinhado com o modelo de Deus pode dar certo? Cabe à Igreja de Jesus Cristo, como sendo o baluarte, a coluna da verdade, permanecer apegada ao padrão bíblico de família. Eu faço um clamor nessa noite a todas as famílias que estão representadas aqui, que nós, enquanto famílias, não deixemos de cumprir o nosso propósito para com Deus. Que o propósito apresentado hoje, que é um dentre vários, possa ser cumprido dentro das nossas casas. Estou falando do propósito formativo. Que as nossas famílias sejam um lugar onde os nossos filhos sejam devidamente formados e devidamente expostos aos melhores e maiores e mais sólidos princípios bíblicos e valores bíblicos. Eu convido os irmãos, cada um, a olhar para a sua própria família com toda a atenção e com todo o cuidado. E eu recomendo, vigie e ore, para que Satanás não tenha oportunidade dentro do seu lar. Quando nós damos uma oportunidade a Satanás, isso equivale a dar-lhe legalidade. E dar legalidade a Satanás é como chegar nas trancas de uma porta e abrir. Que Satanás não encontre lugar, espaço, brecha, oportunidade dentro das nossas casas. E outra recomendação que eu dou a cada família, principalmente aos homens que lideram suas famílias: reconstrua dentro da sua casa os altares da oração e da piedade. Reconstrua o altar da oração dentro da sua casa. Homens, eu quero convidá-los, como líderes, a se levantarem dentro das suas casas e a chamarem suas famílias para um outro nível de compromisso com Deus. Faça isso essa semana. Levante-se dentro da sua casa. Converse com a sua esposa, se os filhos estiverem em casa. Converse com os filhos e diga: nós, a partir de agora, funcionaremos dessa maneira. Num nível maior de fidelidade a Deus. Num nível maior de compromisso com Deus. Num nível maior de santidade a Deus. Num nível de maior unidade. Levante-se dentro da sua casa. Quando você fizer isso, Deus vai mudar as coisas dentro do seu lar. Levante-se, convide o seu povo a se achegar ao Senhor, a decidirem por um compromisso de fidelidade a Deus. E sabe por que eu peço isso? Porque isso é decisivo para a igreja. A igreja não pode ser uma boa igreja se as famílias não são boas famílias. E para que as famílias sejam boas famílias, homens e mulheres e filhos precisam se levantar e cada qual cumprir o seu papel e todos juntos cumprirem o propósito de Deus. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu faço votos de que a sua família prospere, de que a sua família seja uma família cada vez mais abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que Deus te dê uma instrução, uma direção, uma graça especial para reconduzir a sua família a um lugar de alinhamento com Deus e com a sua vontade. Eu faço votos de que esta igreja continue se aperfeiçoando na vida em família.
Eu oro para que nós tenhamos aqui dentro famílias robustas, famílias fortes, de homens, mulheres e filhos fortes. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.